começo da minha pergunta, né? Ou seja, demorou muito tempo, desde Adão, até Deus levantar um profeta dentre a raça negra. E eu posso, não na mesma forma que o irmão, porque, como eu disse, não sou um negro africano, mas se a minha alegria já foi muito grande por saber que nos meus dias há um profeta mensageiro, assim como os profetas da Bíblia, imagine para aquele que é da própria raça, né? A própria raça do profeta mensageiro do seu tempo. E nós aqui, irmão Davi, temos uma promessa, nós aqui que eu digo, nós da América Latina, né? Os latinos-americanos também temos uma promessa de um dia sermos visitados por um profeta. Se não for para o nosso tempo, será para o tempo dos nossos filhos ou para o tempo dos nossos netos, bisnetos. Mas a América Latina também terá um profeta. Talvez, irmão Davi, quando este profeta vir, nós saberemos a origem dos índios, a origem lá dos venezuelanos, dos bolivianos, dos colombianos, que eles têm uma aparência, de forma, no aspecto, né, diferente dos brasileiros, porque eu penso que os brasileiros é uma mistura de europeus com africanos, então é assim, é como se fosse uma nação diferente dentro de todas as outras nações da América Latina. Você vê que, olhe para todas as nações da América Latina, desde o México até a Argentina, e você vai ver que eles são diferentes dos brasileiros. Os brasileiros são diferentes, aqui é uma mistura. Mas tratando-se dos verdadeiros latinos-americanos, que são esses que eu estou citando, que eles parecem com índios, né? Tem assim o aspecto, a aparência de índio. Talvez, quando esse profeta vir, então ele vai explicar a origem dos negros, né? Assim como o profeta, melhor, a origem dos índios, assim como o profeta Caco Filipe desvendou, aí revelou a origem da raça negra, assim como penso que Moisés desvendou, revelou a origem do povo de Israel, e assim por diante. Mas vamos lá, irmão Davi. A pergunta que eu quero fazer é, dado que nós temos 4 raças principais na Terra, que são os amarelos na Ásia, né? Os brancos na Europa, os vermelhos na América, e tem também os negros na África. Como o irmão é um legítimo africano e viveu lá na África, ainda vai voltar para lá, a pergunta é, irmão Davi, existe preconceito entre a raça negra? O irmão acha que existe o preconceito entre a raça negra, não da raça negra para os brancos, ou da raça negra para os amarelos, mas entre a raça negra existe um preconceito, irmão Davi? Sim, apóstolo. Na raça negra existe o preconceito entre eles mesmos, ou bem dizer, entre nós mesmos. Lá o preconceito é notável, porque se nós vermos na África, um homem negro rico e com um homem negro branco, nós conseguimos perceber que as mulheres, ou tanto os homens também, eles preferem o homem branco. Mas que você tenha riqueza, eles preferem, é muito notório, que eles preferem o homem branco e eles preferem ouvir o homem branco. E o preconceito lá, quando nós, eu que saí de lá, eu consegui percebendo isso, porque nós conseguimos ver que o homem branco, quando vai para lá à procura de emprego, é mais fácil o homem branco conseguir um emprego em relação ao homem negro, e o homem branco é mais valorizado do que o próprio homem negro na África. O preconceito lá é bem notório. Ok. Então, o irmão acredita que, pelo fato do profeta Caco Filipe, o profeta de Deus, ser negro, o irmão acredita que muitos negros africanos o rejeitam e nem mesmo quer examinar nada sobre ele e já começam a chamá-lo de falso profeta pelo fato dele ser negro? O irmão acha que isso acontece? Sim, precioso apóstolo. Eu consigo perceber que é o fato do profeta ser negro, porque as religiões que estão na África, as religiões notórias na África, nós percebemos eles surgiram por intermédio do homem branco. Eles preferem um profeta morto branco do que um profeta vivo negro.
E é por este motivo eu consigo perceber que o profeta é rejeitado na sua própria, no seu próprio continente. Ele foi levantado, um profeta para a humanidade, mas principalmente para os negros. Ou bem dizer, o foco foi para os negros. Foi para os negros, primeiramente, que o profeta foi levantado para o homem negro, mas o homem negro rejeita. E eles preferem deleitar-se nos livros de homens brancos mortos, conforme o Martin Lutero, John Wesley, o profeta William Marrow Brana e muitos outros profetas. E eles até preferem os papas mortos do que um homem negro que vem a alertar eles para a salvação, vem anunciando a salvação para eles. E eu acredito, pelo fato do profeta ser homem negro, é que existe bastante preconceito com a pessoa do profeta. Porque se o profeta fosse um homem branco, ele teria vários seguidores em África, porque nós conseguimos perceber, pela realidade que é constatada lá em África, eles preferem seguir um homem branco morto, até hoje, do que dar ouvido ao profeta Caco Filipe. E se nós vermos também, lá em África tem muitos branamistas. O profeta William Branham, ele anunciou o profeta Caco Filipe, e as profecias para o profeta Caco Filipe são bem claras na mensagem do profeta Marlon William Branham, mas eles preferem ignorar as profecias a respeito do profeta Caco Filipe por ser negro e continuar com as profecias, com a mensagem de William Branham. Mesmo William Branham dizer que viria um profeta depois dele. E ele disse para nos aprontarmos pelo clamor da meia-noite. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele no passado havia dito que, em Salmo, a respeito do Senhor Jesus Cristo, foi dito que ele abriria a sua boca em parábola e vai anunciar os enigmas dos dias antigos, isso em Salmo 78, 2. E nós conseguimos ver na vigia de Marcos, lá é anunciado os 4 ministérios, que são os 4 povos, e as pessoas não entendem que quando fosse a noite, seria o profeta Caco Filipe. E sabendo que nós estamos na noite, eles entendem que a noite é negra, e é a raça negra. Eles concordam, mas quando é dito para eles que o profeta hoje é negro, eles preferem ignorar esta profecia a respeito do profeta Caco Filipe e receber um profeta morto para continuar a adoração aos deuses mortos, que é de costume em África. Obrigado, irmão Davi. O irmão disse umas coisas bastante coerentes e todo mundo vai estar de acordo, porque, de fato, o preconceito existe dentro da raça negra e poderia até se dizer que o preconceito entre os negros é maior do que o preconceito entre as outras raças, né? E nós temos muitos casos na história que mostram isso. Agora, irmão Davi, o que o irmão disse que os negros, em vez de aceitar o profeta, ou pelo menos examinar a mensagem do profeta Caco Filipe, eles já rejeitam antecipadamente só pelo fato dele ser um negro. E os negros da África preferem os livros de teólogos como Ben-Henri, Billy Graham, T.L. Osborne, como Oral Roberts, e tantos outros homens brancos sobre a terra, como o Edir Macedo, Malafaia e assim por diante, ou eles preferem túmulos de profetas já mortos, como o caso de Wesley, de Lutero, de Calvino, de Branham, de Jesus de Nazaré e assim por diante, do que ter a humildade de examinar o livro daquele profeta. Ou seja, é como se eles olhassem e dissessem, é o negro, não tem importância. Porque eles estão olhando para a cor da pele da pessoa e não para o que a pessoa disse, né? Porque eles poderiam deixar isso de lado, o fato da pele negra, e pelo menos examinar a mensagem desse profeta. Agora, irmão Eli, eu também fui evangélico. Por 27 anos, fui criado pelos meus avós, que eram evangélicos, das Assembleias dos Deuses,
e eu fui por 27 anos, e eu conheço bem a doutrina, o sistema das igrejas evangélicas. Agora, você vê que quando eu descobri que o profeta era negro, para mim isso não fazia nenhuma diferença. Eu fui olhar o que esse profeta tinha a dizer primeiro, né? Deixa eu ver o que esse profeta tem a dizer. Porque eu já havia aprendido, pela mensagem do profeta William Branham, que o Deus havia dito por meio de William Branham que um dia a África enviaria missionários para a América. E o irmão Branham, por ser um profeta, ele demonstrava um certo amor diferenciado para a África, para os negros. Então, isto me atentou para estar mais sensível quando alguma coisa viesse da raça negra. Penso que isso tenha me ajudado. Agora, irmão Davi, então o irmão está a dizer que se o profeta Cacô Felipe fosse branco, a sua mensagem seria mais aceita, mais lida. É isso que o irmão está dizendo? É isso que eu entendi, irmão Davi? Sim, sim. Pelo fato do profeta ser negro, é o preconceito que existe em África a respeito do profeta, e não só também a África, ao mundo. Porque quando é apresentado o profeta, e eles até acreditam e creem na mensagem do profeta, mas basta falando que o profeta é negro, é africano, é da Costa do Marfim. Eles pegam tudo que eles concordaram e aceitaram e jogam para fora. E eu entendo basicamente por que o profeta é rejeitado. Isso tem a ver com a maldição de Cã. E se o apóstolo lembra da live do apóstolo Hugo Zé, nós vimos que quando o apóstolo Hugo Zé estava a apresentar a mensagem naquela live, as pessoas estavam a rir. E se nós voltarmos no passado, nós conseguimos compreender. Quando Cã viu a nudez do seu pai, ele estava a sorrir. Tipo, estavam falando de uma verdade, estavam falando de algo sério. E nós conseguimos entender ali a respeito da maldição de Cã, quando o apóstolo Hugo Zé estava a apresentar a sua live. Era algo sério a respeito da salvação e eles estavam a rir. Mas se nós repararmos bem e ouvindo com mais detalhe, nós conseguimos ver que o apóstolo Hugo Zé estava falando algo sério e algo que tem a lógica, apesar que as pessoas não estavam respondendo às perguntas dele, mas eles estavam a sorrir. E isso tem acontecido com a mensagem do profeta Cacô Felipe na África. Eles sorriem da mensagem do profeta Cacô Felipe, ignoram a mensagem do profeta Cacô Felipe. E eu acredito que isso tem a ver com a maldição de Cã. Apesar que o profeta Cacô Felipe, a mensagem do profeta Cacô Felipe, quando eles leem, eles procuram erro na mensagem, mesmo não tendo erro. Quando você fala com eles a respeito da mensagem do profeta Cacô Felipe, porque eu tenho falado com alguns africanos sobre a mensagem do profeta Cacô Felipe, eles concordam e depois eles, quando você acaba falando para ele que a mensagem do profeta Cacô Felipe, e o profeta Cacô Felipe é que trouxe essa revelação, eles logo discordam. E eu acredito que é a maldição de Cã que faz a raça negra não reconhecer o profeta que Deus enviou ou tirou da raça negra. Por isso nós notamos o preconceito na raça negra entre si mesmo. Porque se fosse mesmo um profeta branco, eles podiam tomar esse profeta e poderiam até se esforçando ainda mais para poder levando o evangelho desse profeta. E isso é bem notório. Quando nós vimos olhamos a maior da igreja que estão na África, elas surgiram por causa de um homem branco que estava atrás dessa igreja. Ou no passado, aquele homem branco que Deus levantou e depois de morrer, e o homem negro tomou aquilo como sua herança. E quando nós vimos que Deus está a falar por intermédio do profeta Cacô Felipe, eles rejeitam, porque eles preferem o homem branco. E acredito que isso tem a ver com a maldição de Cã. Ok, obrigado, irmão Davi. Então, nós vemos, irmão Davi, e isso está na mensagem do profeta Cacô Felipe, o irmão, como é um legítimo africano, o irmão pode até confirmar isso, ou dar nos mais detalhes, que uma mulher africana, uma mulher negra africana,
prefere se casar com um branco pobre do que se casar com um negro rico. Então, você vê, há um preconceito muito grande dentro da própria raça negra. Uma mulher negra, africana, prefere um branco pobre do que casar-se com um de sua própria raça, mesmo que esteja rico. E tratando-se do lado espiritual, também os negros africanos preferem algum profeta já morto, desde que seja branco, do que um profeta negro vivo do seu tempo. E, de fato, tem a ver com a maldição de Cã, que nós vamos falar mais adiante, irmão Davi. Também nos faz lembrar que na mensagem do profeta Caco Flip, um certo homem, penso que da República Dominicana, aqui na América Latina, penso que sim, chamado Ernestos Domingues, ele acreditou no profeta Caco Flip e até viajou para a Costa do Marfim para ser batizado, e ele tornou-se um apóstolo, mas lá, no ato do seu batismo, ele havia dito ao profeta, confessou o profeta lá na água do batismo, que ele não suportava a ideia de um negro ser o seu profeta. Ele não gostava da raça negra. E ele também confessou que quando ele conheceu a mensagem, ele ficou muito feliz pelas coisas que a mensagem dizia. Mas quando ele descobriu que o autor daquela mensagem era um negro africano, ele ficou muito triste, né? Penso que foi esse Ernesto que disse isso, ou algum outro homem que havia acreditado no profeta Caco Flip. Também há casos de pessoas que acreditam na mensagem em algum lugar, às vezes negro, né, na África, e quando ele pergunta quem o profeta Caco Flip vai enviar para batizá-lo, e quando o profeta diz que é um negro que ele vai enviar para batizar, a pessoa não liga mais para o profeta, ou seja, ele não quer mais o seu batismo pelo fato de ser um negro que vai batizá-lo. Talvez se fosse um branco, ele continuaria acreditando, mas pelo fato de ser um negro, ele já nem mesmo quer o seu batismo. Agora, irmão Davi, eu quero fazer uma outra pergunta, depois convidar o irmão aqui para nós assistirmos um vídeo. A pergunta que eu quero fazer agora ao irmão qual foi a sua reação quando você descobriu a origem da raça negra? Eu suponho que você não sabia, você sabia que era um negro, as dificuldades dos negros, o sofrimento dos negros, você tinha consciência das outras raças e assim por diante. Talvez aprendeu algumas coisas na escola, mas a origem, de fato, da raça negra, penso que o irmão não sabia. E qual foi a sua reação, o seu sentimento quando o irmão soube quando o irmão soube da origem da raça negra, irmão Davi? Sim, apóstolo, eu não sabia a origem da raça negra, porque eu não via nenhum livro sobre a origem da raça negra, e se nós vemos a história da raça negra é muito recente. Digo isso, a história da raça negra ele começou há 400 anos ou há 500 anos que começou. E eu não sabia a respeito disso, mas quando eu li o livro do profeta Caco Flip, eu entendi, porque se nós vermos, que eu falei no passado, na marcha da igreja, nenhum desses homens que Deus levantou até o profeta Caco Flip, ele explicou ou revelou a origem da raça negra. Mas quando eu tive o acesso da revelação profética da raça negra a partir do profeta Caco Flip, eu disse amém. Porque tinha algo, porque a espiritualidade, quando você encontra a verdade, algo em ti comove para poder mostrar que aquilo é a verdade. É a verdade que Deus revelou ao seu servo. E eu consegui ter esse sentimento com a mensagem do profeta Caco Flip. Quando eu li o livro do profeta Caco Flip, da raça negra, eu simplesmente acreditei e continuo a acreditar, porque aquela revelação, quem é negro, lendo a revelação da raça negra do profeta Caco Flip, ele consegue perceber. E quem é negro e também ele acredita na Bíblia realmente, ele vai conseguir perceber a marcha da igreja até Caco Flip e por que da revelação da raça negra e por que da raça negra que somos nós africanos e o propósito da raça negra na Terra. E eu consegui perceber o propósito da raça negra na Terra. E lendo o livro do profeta Caco Flip, a explicação foi ainda maior. Sim, porque nós, na África Negra, eu acredito que muitos africanos eles se perguntam por que da nossa origem e qual o nosso papel na sociedade. E ninguém conseguia explicar o papel da raça negra na sociedade. E por que a raça negra veio surgir e quando surgiu.
e como surgiu. E ao lendo o livro do profeta Caco Filipe, essas dúvidas que eu tinha anteriormente foram esclarecidas. E eu dei glória a Deus por isso, por esta tamanha Ok, revelação da raça negra. ok, irmão Davi. Então, para as pessoas que não sabem, irmão Davi, só para deixar aqui do porquê da minha pergunta, é porque o profeta Caco Filipe diz em Cacô 128 a respeito da origem da raça negra. E o profeta diz que a raça negra teve o seu começo, né, o seu início, aproximadamente 4.500 anos atrás, quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, e os egípcios voltaram à adoração dos deuses que o Moisés havia mostrado que eram falsos, como Buto, Ísis, Osíris, Amon-Ra, e assim por diante. Então, a raça negra, ou seja, a pele negra, a cor negra, veio sobre os egípcios como uma lepra. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes de haver pessoas negras sobre a Terra, que são hoje os negros que existem na nossa geração, esses negros, no seu passado, eles eram homens brancos, eles eram egípcios, para dizer ainda, irmão Davi, que eram esses negros, os pais desses negros hoje, que dominaram o mundo durante um certo tempo, no tempo dos faraós. Quem dominava o mundo? A potência que mais tarde passaria para a Babilônia era dos egípcios. A potência mundial e econômica e assim por diante, que pertenceram aos medos e persas, que pertenceram aos gregos, que pertenceu por um tempo Roma, né? E que depois foi para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos é hoje, dominando o mundo, era o que os egípcios eram lá quando eles eram homens brancos sobre a terra. Então, de poderosos homens sobre a terra que dominaram o mundo e até tinham o poder de levar, de escravizar, prender lá no Egito o povo de Israel, os hebreus, né, por 430 anos, eles não saberiam que mais tarde eles também iam servir a humanidade como eles colocaram os judeus para servir eles. Então eu pergunto assim, porque o profeta deixou claro, irmão Davi, que a raça negra é uma maldição. Então, quando o irmão soube que a raça negra era uma maldição de Cã, o irmão não se sentiu magoado, ofendido, triste por saber desta informação, irmão Davi, pelo fato do irmão ser um homem negro? Bem, apóstolo, não, eu não me senti magoado, porque mesmo se eu podia me sentir magoado, é a revelação. E a realidade tem mostrado que é realmente isso. Porque nós não podemos combater a realidade ou benzer a verdade. Diz que seja a verdade, nós devemos aceitá-la como ela é. Porque até alguns têm duvidado quando você explica para ele sobre a raça negra, que nós éramos homem branco, mas pela maldição, nós adoramos vários deuses. E é por isso, por este motivo, Deus feriu os egípcios que eram brancos anteriormente, hoje são negros. Os verdadeiros egípcios são negros. Por quê? Pelo simples facto deles adorar os deuses, os falsos deuses. E quando eu percebi essa realidade, eu tive que aceitar, porque quem está em África, ele consegue perceber. Por mais que ele diz, não, essa revelação não é verdadeira, mas a realidade mostra que é verdadeira. Por motivo de nós sermos a raça mais baixa da humanidade, nós sabemos que é a raça negra. E nós é que servimos as outras raças. A realidade mostra isso. E se nós irmos no passado, pela Bíblia, nós conseguimos ver quando Moisés estava na casa de Faraó, ninguém conseguiu distinguir que Moisés é branco ou negro. E ali mostra a revelação que realmente os egípcios, antigamente, eles eram brancos, os verdadeiros egípcios. Os negros eram brancos. E quando os homens brancos iam para Israel prestar um serviço, ali a Bíblia mostra que eles eram brancos, porque não tem uma distinção de cor. Mas há 500 anos é que surge a raça negra. E por mais que algumas pessoas não aceitem essa verdade, mas é a verdade, porque a raça negra, nós é que servimos homens brancos. Essa hierarquia, a realidade mostra sobre essa hierarquia, essa revelação.
Sim, por mais que eu estivesse magoado, mas é a realidade. E não poderá mudar a verdade. E a verdade é esta, que o homem negro antes era branco. E a ciência também explica que nós, homem negro, temos a célula do, do homem branco dentro de nós. E nós conseguimos ver, a ciência, se nós pesquisando mais a fundo, nós conseguimos ver que tem homem branco que geram filhos, homens negros que geram filhos brancos. E a ciência também mostra que é a verdade. E nós devemos aceitar a verdade. E não tinha, porque o povo, se nós voltando ao passado, nós conseguimos ver que o povo hebreu, quando estava na mão do Egito, eles eram escravos do Egito. E um hebreu não poderia se levantar e falar, não, não somos escravos, mas a realidade mostrava que ele era um escravo do Egito. E ele servia o homem egípcio. E hoje também nós conseguimos ver que o continente africano ele serve os outros continentes. E nós conseguimos ver quando há experiência, alguma experiência médica, primeiro é experimentado ao homem negro. E nós conseguimos ver a maldição, quem vive na sociedade africana, ele consegue ver essa realidade que o profeta conseguiu que o profeta descreveu a respeito do homem negro.